uma pergunta importante ser feita. É vantajoso trocar água por areia? Se nós observarmos essa situação, seguramente não. Nós estamos aqui numa área do leito do rio Capibaribe, que foi de exploração de areia recentemente embargada, onde a areia estava sendo retirada do seu leito básico e colocada em montes para ser levada para fora. E essa areia antes, ela estava no leito, protegendo essa água que nós estamos vendo aqui. E essa água vai evaporando gradativamente e desaparecendo. Aqui no leito do rio Capibaribe, acima de Santa Cruz do Capibaribe e abaixo da barragem de Poção, nós vemos as cacimbas, grandes cacimbas, cacimbões, que no momento em que se retira a areia, elas não resistem e desmoronam, como essa aqui, cuja parede tem pelo menos 5 metros de altura. Esse rio, quando ele bota água, quando está inverno, ele bota uma cheia, bota uma encheia, né? Aí a cheia veio, não achou mais areia, derrubou o cacimbão. Tá. Aí ele caiu. Que Poxa eram vida. 3 cacimbão. 3 cacimbão. Água. Mas quebrou-se. 2, pra mim ainda tem um, não tem? Tem um. Tem um. É. Esse cacimbão ainda está em pé, mas ele tem praticamente que a altura do outro, 5 metros. Se vê lá em cima uma cinta feita com um cimento mais espesso, que é a parte que ficava do lado de fora. A partir do tijolo aparente até a base, era uma alvenaria que ficava dentro da própria areia. E aqui, na base desse cacimbão, se vê uma sobreposição praticamente em cima de um solo raso, de areia ainda, e de alguns matacões de sustentação. A água, naturalmente, que entrava por aqui por baixo, filtrada pela areia, e oferecia uma condição de bom uso dentro desse cacimbão. Evidentemente que, com a retirada da areia pela exploração, se tem o desaparecimento da capacidade de sustentar essas paredes. Por isso é que ela desmorona. O resultado é uma paisagem lunar, uma paisagem árida, uma paisagem sem água, sem areia, sem vegetação e com essas cristas de pedra aparecendo, que são cristas naturais que fazem o barramento da água, fazendo com que entre uma crista e outra se tenha um grande manancial de água. Diferentemente daquele outro trecho que nós vimos, onde a retirada da areia fez com que esse paredão de granito aparecesse com 5 ou mais metros de altura, aqui essa areia ainda guarda a água de aluvião. E nós vamos ver isso quando visitarmos os grandes pontos de poços que os agricultores fazem para utilizar essa água o ano inteiro. Essa aqui parece uma cacimba mirim. Porque essa vai mais só para casa, né? Para lavar prato, certo. Tomar banho, lavar pano. Aí não lava aqui, ficando para casa. Isso vai para meio longe, viu? Né? Dá uns 200 metros. Qual é a fundura desse? Aqui tem uma faixa de 5 metros daqui para lá, para a gente dar no Douro. Tá entendendo? Aí dá uns 5 metros de areia. Agora, a água mesmo aqui, ela está em que profundidade? Está pouquinho? 2 metros. Tá? 2 metros, né? E o senhor tem medo que chegue aqui a retirada de areia? Com aquele cabo ali tirando de pronto, se ele passar pro lado de cá, lascou tudo. Vai dar uma enqueca da gota séria aqui. Mas graças a Deus. Aqui o senhor sempre conservou essa areia aqui? Ah, Maria, eu não vendo. Se for depender de eu vender, eu não vendi por 1 milhão não, uma carrada de areia. Agora, quando tinha areia, a água era boa. Sabe? Mas depois que tiraram a areia, a água ficou assim, salobra, salobra, né? E verde. E verde. Quer dizer que não dá para beber, né? Não dá para beber, não. Não dá para fazer quase nada. Nós não faz nada com ela. Os bichos tomam ela? Toma, que é o jeito. É o jeito, né? É Aí tem. toma banho com ela também?
Banho não, banho nós tomamos com a água que nós compramos aqui. Nós compramos o carro d'água. Ah, compra água agora? Compra água, a gente compra água aqui em carro por R$70. Poxa Coloca vida, aí nesta cisterna. na cisterna. Agora, a água que a senhora usa aqui vem de onde? Dali? Para gastar é dali, mas não tem as barragens, esse ano no inverno não encheu não. Aí das barragens eu comprei um carro d'água, botei na cisterna da minha irmã. Quanto é que tá o carro? 70, 80. É mesmo? É. Quer dizer Não que... é nem boa, era do canal, mas vai fazer o quê, né? E essa paredinha aqui foi feita quanto? Aquela paredinha ali, para guardar água, né? Foi para ver se essa água prestava para nós botar aqui. Mas quando botaram a água, era salgada. Porque tirou a areia, não dá água. A água que dá é ruim. Aqui corria água. Quando o açude de Poço Fundo tem água, corre. Mas o açude está sem água agora, só dá para Poço Fundo, ele não solta lá. Agora acabou do canal. Acabou fechado, disse que só vai ter para Jataúba e para Poço Fundo. Porque disse que mesmo que chova, não vai ter mais. Não vai ter. Mas E aí a senhora, como é que pode comprar agora? Agora tem que ir na rua, os homens acham. Acho que é do Rio que eles pegam, não sei onde é não. E há quanto tempo não corre água por cima? Por cima do canal? Do rio, aqui, lavando tudo, com corredeira mesmo. Esse ano não passou um pingo, não. Não, né? Porque tá com 2 anos já, né? 2 anos que não corre água em cima, né? Corre nada. Não. Esse aí, qual é a profundidade dessa cacimba aí? 4 metros. 4 metros. E essa água que fica do lado de fora, quando é que ela seca? Essa daqui eu acho que não vai mais 30 dias não, porque ali, ó, naquela pedra, tava coberto para ir 30 dias. Ó, o tanto já baixou bem uns 2 metros, né? E já começou a aparecer os bancos de areia por ali. Se aumentar a tirada d'água, vai ser ligeira aqui, né? Agora eu notei que aquela outra cacimba você também já abriu para poder limpar, foi? Foi. E aí estava minando a água. Porque fora ela tá verde, mas quando ela no poço, ela vem filtrada na areia. Aí por isso que ela fica assim, ó. Mesmo. Fica transparente, fica Isso. limpinha. Tu acha que a evaporação, o vento, o sol tal, também ajuda também. a A sair? evaporação tem dia que tá tão quente aqui. Aí no outro lado, no sítio da gente, tem uma barragem que essa aqui é na beira da pista. Já faz o que ali, não tira água, não tira nada e tá indo embora sem ter gado, criação, nada, só mesmo? evaporação. Só evaporação. Não tem um pingo d'água não, aí tá indo daqui pra lá. O povo que cria essas coisas, se tiver essa área, não precisa, Esse caminhão aqui, ele pega quantos litros, mais ou menos? 30 mil litros. 30 mil litros, é? Quer dizer que ele pega quase que o dobro do menor? Pega. E é dono do caminhão? Sou. Certo. E sai quantos aqui de caminhão por dia, mais ou menos? Tá saindo, eu acho que em torno de 13, 15 por dia. 13? 13, 15 por dia, né? Quanto é cada carrada dessa? Para eles encher ali R$15. 15, né? É aquele caminhão comum, né? O simples. É o simples. E essa água aqui, ela vem e vai para onde? Vai para Santa Cruz, para as casas. Aqui lá tem bairro lá que faz 2 meses que não chega a água. É mesmo, dá com pedra. Lá para o distante, para a Vila do Pará, tudo, tem gente que tá levando água daqui para lá. E se não fosse essa água? O certo mesmo é não tirar a areia, porque se tirou a areia, se acaba tudo. Fica feito no período ali de Santa Cruz, período urbano lá. Lá não tem mais nada não. E areia, água, não tem mais nada. E lá foi tirada a areia? Foi tirado. Ah, tá. Então aquelas pedras não apareciam não antes? Não. Mas a areia dali era a mesma coisa daqui. Só foi tirando, pronto. Daqui até Santa Cruz, bem dizer, não tem mais quase areia não. E nem tem água. E nem tem água. Foi a metade É daí, dozeira. Né? É Tá ficando difícil demais. Quanto mais tirar a areia, mais fica mais difícil. Na realidade, essa transformação do leito seco do rio Capibaribe faz com que os usos tradicionais, e inclusive nos períodos críticos de estiagem, deixem de existir, sobretudo a captação da água em poços escavados e mantidos pela população local para atividade agrícola, pecuária e doméstica. Agora, isso não significa que não seja possível a exploração de areia. O que é preciso é
criação de condições normativas, regulamentadoras, para que a exploração de areia se faça sem conflitar e sem prejudicar o uso e a conservação da água no leito seco dos rios intermitentes do semiárido de Pernambuco.